Louvado e exaltado seja o nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Gostaria de compartilhar com todos, amados, um pouco da minha vida, testemunho, do poder de Deus na minha vida. Meu nome é Dorival, servo do Senhor, hoje, mas antes de ser um servo do Senhor, era uma pessoa que vivia bebendo, jogando, só fazendo coisas assim, desta maneira. A partir de 14 anos de idade eu já era praticamente alcoólatra, uma pessoa que vivia desta maneira, viciado praticamente, E assim eu fazia muitas coisas que não era de agrado a Deus. Graças a Deus nunca matei, nunca roubei, nunca fiz esse tipo de coisa. Porém, o excesso de bebida e de jogo fazia com que eu me prejudicasse muito e muito. Mas mesmo assim, Deus, pela sua infinita misericórdia, teve comigo, e Ele tem também com você, meu amado, misericórdia, E Ele concede oportunidade, e Ele me concedeu a oportunidade de levantar minhas mãos e confessar Cristo Jesus na minha vida, Mas antes disso, eu gostaria de dizer que no ano de 1994, eu passei por uma situação muito difícil na vida, um momento de muita dor, Vou contar um dos livramentos que Deus me concedeu. Trabalhava de segurança no Banco do Brasil da Tijuca, no Rio de Janeiro, E ao embarcar na condução no ônibus 220, percebi 3 elementos que iam realizar um assalto, naquele ônibus. E eu, gostava muito de ouvir a palavra de Deus na condução, no trem, nas igrejas quando passava, mas nunca entrava, para ouvir, para me alimentar mais. Tinha a Bíblia, que era a herança da minha falecida avó. Muito difícil eu ler, no caso, me alimentar da palavra do Senhor, Mas naquele momento ali do assalto, começaram a fazer o assalto, aqueles 3 elementos dentro daquele ônibus, Eu sentei do lado de uma jovem, logo assim quando eu passei pela roleta, primeiro banco ali à esquerda, e eu percebendo eles assaltando todos os passageiros, eu passei a olhar para fora do ônibus e fiz uma pequena oração, falando com Jesus em pensamento, somente em espírito, sem abrir minha boca. E eu falei: Senhor Jesus, se eu não for assaltado, não acontecer nada comigo neste ônibus, eu vou ser crente como meus amigos são crentes. E eu falei diretamente com Deus dessa maneira. E Deus, Ele conhece nossos pensamentos, Ele conhece nossos corações, E ali Deus me ouviu, e o assalto continuou acontecendo naquele ônibus, e todas as pessoas foram assaltadas. E pelas misericórdia do Senhor, Deus, Ele me deu esse livramento, que nem eu e nem a jovem que estava ao meu lado não fomos assaltados, Isso é um testemunho vivo do poder de Deus na vida do homem, Assim aconteceu, eu não fui assaltado, só eu e a jovem que estava do meu lado. E eles foram embora, E a gente, todo mundo tranquilo, Eu relatei esse fato quando eu cheguei no setor de trabalho, onde eu ia fazer rendição com meu amigo, Ele era evangélico, ele falou: Jesus, Ele te deu um grande livramento, Você falou com Deus, diretamente Ele te ouviu. Agora é você e Deus, sendo que eu, desobediente, como muitos são, eu não cumpri aquela palavra que eu falei que seria um servo de Deus, um crente. E assim,
muitas e muitas coisas continuaram dando errado em minha vida, né? Devemos ser obedientes à palavra de Deus e quando falar com Deus, cumprir nossa palavra, e eu não fiz, né? O tempo foi passando e, em consequência de tantas e tantas coisas ruins na minha vida, aconteceu de eu começar a sentir muita dor aqui na parte da minha cabeça, onde eu fui parar no médico para constatar a gravidade daquele problema, né? E ali foi constatado através de uma ressonância magnética, né, que existia um cisto de líquido mucoso de retenção em mim, né, que estava fazendo com que minha cabeça viesse a doer muito, né? A gravidade era muito grande devido a um problema de sinusite, né, que se agravou e criou esse caroço nesse cisto. E a doutora me relatou que a cirurgia seria muito delicada, né, para fazer. E eu chorando, triste, voltei para casa e ela mandou fazer vários tipos de remédio na farmácia de manipulação e assim eu fiz, né? Sendo que nenhum tipo de remédio passava a minha dor, né? Eu continuava chorando, né? Gritando, sem trabalhar, sem ter condições de me locomover, porque a dor era muito grande. Eu passei um período de 3 dias e 3 noites, meu amado, chorando porque a dor era muito grande, não conseguia ver a luz do dia, né? Eu tinha que amarrar um pano preto, né, na minha vista, né, para tentar aliviar. E a gravidade foi uma coisa tremenda, foi fora de série, foi aumentando mais e mais. E eu vi ali, no caso, que eu estava morrendo. Eu imaginava, pela gravidade da dor, que a minha cabeça, essa parte, ia explodir, porque a dor era realmente muito grande, né? Tomando remédio, nada fazia efeito. E um belo dia, né, eu chorando, passando o terceiro dia de dor, de sofrimento. Deus, Ele me deu, Ele me arrebatou, né? Ele me tirou daquele corpo onde eu estava deitado ali, naquela cama, na minha casa, e me levou, me transportou para um outro lugar, que eu não sei dizer que lugar era aquele lugar. Sei que meu corpo ficou e o meu espírito, minha alma, né, ela foi para aquele lugar. Era um lugar muito claro, né? E as minhas vestes não eram mais vestes comum, né? Uma roupa normal assim, né? Eram umas vestes tipo aquela roupa de batismo, comprida, vestes longas, totalmente branca, né? E quando eu cheguei naquele lugar, ninguém andava, tinha outras também lá naquele local. E lá nós voávamos, flutuávamos, não andávamos, né? Ali eu fui recebido por uma daquelas que estava presente ali e falou que a alma da mãe dela iria subir naquele dia e eu e ela iria apresentar. Quando eu perguntei para ela, ela falou sim, você. Aí terminou de subir a alma da mãe dela, né? Eu peguei de um lado no braço e ela no outro e fomos para um determinado local onde tinha uma porta que não era assim retangular, mas era sim, né? Uma porta diferenciada, onde entramos naquele local e dentro daquele local tinha um balcão muito grande, né? Não víamos quem estava ou o que estava do outro lado,
Mas no momento que entramos naquele local, uma voz, né, falando bem alto do lado de dentro, perguntou para aquela que nós levamos: você tem a Bíblia Sagrada? E ela respondeu: sim, eu tenho a Bíblia Sagrada. E a voz perguntou: abra sua Bíblia Sagrada no livro de Salmos, capítulo 42. Eu vi assim, passando página por página da Bíblia dela, e a Bíblia dela, a última página que existia era o Salmo 24. Ali eu entendi que Deus estava falando comigo, que era para mim me alimentar da palavra do Senhor através do livro Salmo, capítulo 24 e 42. Ela não tinha, mas foi relatado naquele local, né? Foi pedido que abrisse no Salmo 42, mas ela não tinha. A Bíblia dela só ia até o Salmo 24. Sendo assim, apareceu um cartão bem grande em cima daquele balcão para ela, aquela que nós levamos, e foi dita uma palavra que ela teria que aguardar a próxima oportunidade, ou seja, para ela poder passar, né, por causa da Bíblia dela, que não ia até o Salmo 42, eu creio assim. Quando viramos para sair naquela porta, eu olhando vi uma coisa fora do normal, uma figura que não tenho como relatar. Eu creio que era um inimigo totalmente de preto, com capô, e ele queria pegar aquela que nós levamos, né? E eu, percebendo isso, naquele momento, eu falei com Deus, pedindo que Deus me desse um sinal de que ela não seria pega por ele, né? E começou a trovejar bem alto, bem forte naquele momento que eu pedi a Deus, e começou a cair raios de relâmpagos, né? Assim, muito rápido. Ali eu entendi que foi um sinal que Deus me deu dizendo que ela não seria levada por aquele inimigo que estava ali do lado de fora naquela porta, naquele local, né? Quando saímos daquele local ali, ao invés de eu sair e ficar naquele local onde era uma claridade muito grande, onde antes eu estava presente, não, eu não caí naquele lugar, eu já caí num lugar de sombra, um lugar escuro, e senti como fui pego por meus braços, tanto no braço direito como no braço esquerdo, e eu fui levado, o inimigo me pegando e me levando. E assim, neste momento, foi o momento que eu despertei daquela visão, daquilo tudo que eu estava passando, tirei o pano, no caso, né, da minha vista, que eu estava ali deitado, sendo que eu creio que, na verdade, o meu corpo estava ali e o meu espírito, né, a minha alma estava naquele outro local. E eu pegando a Bíblia Sagrada, mesmo sentindo dor, mesmo chorando, mesmo passando por aquela dificuldade muito grande, eu fui meditar na palavra de Deus, que foi o Salmo 24 e o Salmo 42. No Salmo 24, eu gostaria de deixar algumas passagens. Por exemplo, no Salmo 24, temos aqui no versículo 3 que diz: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no meu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade,
nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Essa é uma parte da mensagem onde Deus está dizendo para mim e diz para você: quem subirá? Quem será salvo? Né? Aqueles que estão ali puro, fazendo a vontade de Deus, não aqueles que estão fazendo coisas erradas, tipo eu fazia, né? Bebendo, jogando e assim por diante. Não, ele quer salvar justamente, ele quer pureza, ele quer purificação, ele quer transformação no ser humano. Né? No Salmo 42, né? Naquela angústia, naquele sofrimento todo, eu entendi quando Deus falou comigo desta maneira. No Salmo 42, no versículo 2, diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde estará o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Aleluias, glórias a Deus. Deus falou comigo diretamente naquele momento de dor, de sofrimento. E ele, através desses 2 salmos, ele falou. E ele me fez essa pergunta: por que estás abatido, a minha alma? Confia em mim, que eu estou contigo. É eu que te curo, é eu que te salvo, é eu que te liberto, é eu que te tiro desta escuridão. Até então, eu estava ali chorando, né, derramando minhas lágrimas, né, remédios, nada fazia efeito, e recebi um convite naquele exato momento. Foi um casal na porta da minha casa batendo palma, fazendo um convite para que eu, juntamente com eles, fosse na igreja para que Deus pudesse realizar essa bênção, né? E assim eu fiz. Eu sabia já que aquele casal queria que eu estivesse presente na igreja, e eu fui. Chegando lá na hora do apelo, foi colocado o microfone, né, na minha boca para que eu confessasse a Cristo, e eu repeti palavras desta maneira: a partir de hoje eu aceito a Cristo Jesus na minha vida, para que Ele venha me conduzir à vida eterna, à salvação. Eu aceito a Ti, meu Senhor Jesus, no meu coração. Eu confessando a Cristo naquele momento, naquele exato momento, aquela dor que eu sentia, que era muito grande, aquela dor terrível, né? Insuportável. Eu convivi no período de 3 dias, 3 noites, meu amado. Aquela dor no momento da minha confissão a Cristo Jesus, ela desapareceu, porque Deus é Deus. Senhor Jesus arrancou de mim aquela dor, aquele sofrimento que eu estava passando. Fui para casa com a graça de Deus, com Jesus no meu coração, e no outro dia eu fui para o médico e a doutora não conseguia entender porque foi feito um novo exame, ressonância,
magnética. Eu não sabia falar testemunho, eu não sabia relatar o que era o poder de Deus na vida do homem, mas hoje eu posso dizer com certeza que foi o poder de Deus na minha vida, que foi o Senhor Jesus que arrancou de mim aquela dor, aquele sofrimento, aquele líquido mucoso de retenção que estava ultrapassado o tamanho e que a cirurgia seria muito delicada, como ela disse para mim, né? E não passava de maneira nenhuma remédio que eu usava. Mas quando eu confessei a Cristo Jesus, automaticamente a dor desapareceu. Jesus Cristo é Ele que cura, é Ele que salva e é Ele que liberta a vida do homem. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É assim que está relatado na palavra do Senhor. Que você, meu amado, possa aceitar, receber Cristo Jesus na tua vida, que Ele pode todas as coisas. Ainda que você esteja sofrendo, que a tua situação esteja muito difícil, que você esteja chorando, que a tua dor seja muito grande, assim como a minha, porque só eu sei o que eu passei naquele sofrimento, naquela dor, né? E você também, passando por uma situação que eu não sei, mas Deus sabe, Deus conhece o teu coração, Ele conhece a tua vida, teus pensamentos, que você, meu amado, possa também crer no poder de Deus na tua vida, que você possa receber Cristo Jesus no seu coração, confessando a Cristo Jesus no teu coração, e tu com certeza receberá a tua vitória. A tua vitória é o Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz, Ele é a porta que te conduz à vida eterna. Que você possa receber de Deus essa mensagem no seu coração, que você possa segurar de verdade nas mãos do Senhor Jesus, que Ele é poderoso para te abençoar, para te conceder a vitória. É assim que eu quero, que eu trago para você, meu amado, esse testemunho verdadeiro que aconteceu comigo na minha vida. E hoje eu posso glorificar, exaltar e agradecer em todo momento, todo dia. Eu agradeço a Deus e oro para todos aqueles que estão com problemas difíceis, com dor, com enfermidade. Eu oro por todos os homens, como o Senhor Jesus me instrui a fazer, orar para todos os homens. E neste momento eu gostaria de justamente fazer uma pequena oração para que você possa receber de Deus a tua vitória, a tua bênção. Ore comigo em nome do Senhor Jesus. Santo e poderoso Deus, mais uma vez, Senhor, estou aqui, Pai, na Tua presença, para interceder, Senhor Deus, por estas pessoas, Senhor, que estão ouvindo, Pai, o meu testemunho, Senhor. Aquilo, Deus, que Tu fez na minha vida, meu Senhor, aquela dor insuportável, que só o Senhor sabe, Pai, o que eu passei naqueles 3 dias e 3 noites, meu Senhor. Deus, Tu resgataste, Senhor Deus, a minha vida novamente, porque naquele momento, creio eu, que eu estava morrendo, meu Senhor, mas o Senhor me concedeu a vitória, Pai, me concedeu a vitória para que hoje, Pai, eu possa dizer que só o Senhor é Deus, não somente na minha vida, mas na vida deste também, Senhor Deus, deste que está ouvindo, Pai, este testemunho, meu Senhor. Eu não sei, Pai, a gravidade, Senhor Deus, eu não sei a situação de ninguém, Pai. Quem está passando por uma situação de dor, Senhor, aquele que está, Pai, na enfermaria, Pai,
no hospital, ou até mesmo dentro de casa, tomando, Senhor Deus, medicação, e essa medicação, Senhor, não está fazendo efeito, meu Senhor, mas Tu és o médico dos médicos, Senhor, Senhor, Tu és aquele que pode e faz, Senhor Deus, Tu és aquele Deus de ontem, de hoje, e serás Deus para todo sempre, meu Senhor. Pai, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico e te peço, Pai, por estas pessoas, meu Senhor, que estão chorando, meu Senhor, que estão num momento muito difícil, Senhor Deus, que estão clamando, que estão nem conseguindo falar, Senhor Deus. Tem pessoas que não conseguem, Senhor Deus, nem falar porque a dor é demais, Senhor Deus. Eu sei, Deus, o que é isso, Pai. Sei também que o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Tu és aquele Deus que realiza, Senhor Deus, sonhos, que dá vitória. Por isso eu intercedo, Pai, por essas pessoas, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, onde Ele diz que tudo é possível ao que crê. Eu creio, meu Senhor, que Tu pode ir, Senhor Deus, de encontro a todas essas pessoas, Pai, que estão me ouvindo neste momento, e pode, Senhor, curar, Senhor, dessas pessoas, Senhor Deus. Tu pode, Senhor Deus, fortalecer, abençoar, Deus, ser com elas, confortar os corações. Eu não sei da dificuldade dessas pessoas, mas o Senhor conhece, meu Senhor. Seja, meu Senhor, com essas pessoas, Pai, eu te peço neste momento, seja com elas, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre, é que eu oro a Ti e já Te agradeço, em nome do Teu Filho amado. Amém. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém?